Preciosa paz do Senhor, meus queridos. Hoje eu vim trazer um estudo bíblico aqui rapidinho, a coisa rápida como é de costume no canal. Aqui a gente faz tudo rápido para não incomodar ninguém e para que a pessoa possa absorver o conhecimento e colocar em prática, né? Quem vos fala é a missionária Helena, nós estamos aqui para trazer um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar de uma frase muito conhecida, repetida pelas pessoas, até mesmo muitas vezes para dar um significado diferente do que verdadeiramente ele é, né? A frase é a seguinte: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Esse é o tema do nosso vídeo e nós vamos estudar um pouquinhozinho para aprendermos mais da palavra de Deus, porque não é somente ler, você precisa ler e entender e estudar, e isso leva a vida inteira. Não é somente lendo que você vai entender naquele exato momento, é uma vida de estudo, é uma vida de busca do conhecimento. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e quero citar a fonte, né, de onde eu peguei esse estudo, porque ele vai quase na íntegra. Eu peguei ele todos os dias eu recebo um estudo desse irmão, chama André Sanches, e ele tem um canal no YouTube. E hoje foi o que veio para mim. Eu achei tão interessante, porque e tão bom, porque eu quis compartilhar para vocês um alimento que eu recebo todos os dias. Que Deus abençoe esse querido irmão André Sanches. Ele tem um canal no YouTube e você pode ir lá visitar o irmão e assistir os vídeos dele, que são muito edificantes, são maravilhosos. Dito isso, vamos lá. Algumas vezes, né, você passa na frente de uma igreja, o estudo começa assim, ó. Eu passei de frente a uma igreja, dessas mega igrejas que temos no Brasil, e na frente da obra estava escrito que a glória dessa casa será maior do que a primeira. Eu gostaria de entender, alguém pediu para o professor, né? Eu gostaria de entender o que isso significa. Um amigo me disse que é um verso da Bíblia. Gostaria de entender melhor essa questão. Alguém pediu ajuda para ele e ele ajudou essa pessoa e ajudou todo mundo, ajudou a mim, ajudou a todos nós, trazendo agora foi o conteúdo desse vídeo aqui, né? Então vamos lá. Ele responde: cara leitora, de fato eu também já passei por várias vezes na frente de templos sendo construídos e vi essa frase em uma placa ou em um dos muros da construção. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, né? Muitas pessoas veem essa frase e pensam que a igreja está construindo um templo que será melhor do que o primeiro, que será mais luxuoso, que caberá mais gente. E, normalmente, é o que as igrejas querem realmente dizer com essa frase, né? Mas o que realmente esse verso significa na Bíblia? Não o sentido que dão, mas o que ele quer dizer, o que ele quis dizer, o que Ageu estava dizendo. Então eu quero dar para você 5 pontos que vai ajudar você a compreender como o que a Bíblia quis dizer com esse versículo, tá certo? O que significa na Bíblia? Será que ele se refere a um templo mais luxuoso ou a um templo maior? Esse verso está lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, né? Ele diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Nesse texto, precisamos lembrar que o profeta Ageu, primeiro ponto, para a gente entender. São 5 pontos que eu vou dar. Primeiro ponto, para entender o significado dessa frase. Nesse ponto, né, nós precisamos entender que o profeta Ageu exerceu seu ministério no 2º ano do rei Dario. Lá, Ageu, capítulo 1, versículo 1. Começou a chover aqui, então esse chiadinho é chuva. Né? Bom demais. Vamos lá. Ageu 1, né? No ano em que reinava o rei Dario, leia lá o livro de Ageu. Nessa época, os judeus haviam voltado, pois eles estavam cativos, né?
e eles voltaram à terra prometida por causa de um decreto de Ciro. Aí você vai lá para o livro de Esdras e você, no capítulo 1, versículo do 1 até o 4, você vai ver essa afirmação aqui, essa confirmação do que nós estamos dizendo. Então a missão desse povo era reconstruir o templo, pois o templo construído por Salomão havia sido destruído vários anos antes, quando o povo foi levado cativo por causa da sua desobediência a Deus, e Jerusalém e o templo haviam sido destruídos. Aí, lá no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 9, diz assim: e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Nabucodonosor, nessa época, atacou Jerusalém e destruiu também o templo que Salomão construiu, aquele templo maravilhoso, e levou toda a população cativa. Para onde? Para a Babilônia. Por causa de que? Missionária da desobediência. Nos dias atuais, quantas pessoas, por causa da desobediência, vivem na Babilônia, vive escravizado, vive sem paz, sem estar no reino, sem expectativa, vive assim, amargurado, agoniado, com a expectação somente do fogo do inferno, não é? Por causa da desobediência. Primeiro ponto para a gente entender esse versículo. Era uma época, era um povo específico, era uma obra específica. Eles tinham que reconstruir o templo que fora destruído, né? Então vamos lá. Segundo ponto, para a gente entender esse versículo. A missão desses judeus, 70 anos após a destruição de Jerusalém, era retomar o culto a Deus e reconstruir o orgulho do povo de Israel, que era o templo, né? A habitação do Senhor. Então eles tinham orgulho de ter aquela habitação e o Senhor habitar entre eles. E também reconstruir a sua cidade, reconstruir Jerusalém. Eles então começaram a reconstrução do templo, que acaba ficando parada por 18 anos. Por quê? Porque a oposição externa, a luta grande das pessoas que não queriam que fossem reconstruída a cidade, né? E também o desânimo do povo. Quantas vezes a gente tem que recomeçar a vida, recomeçar alguma coisa na nossa vida, porque foi atrapalhada e você precisa agora dar uma zerada e recomeçar. E aí o desânimo bate e você fica estacionado, né? Quantas vezes? Não foi diferente com o povo naquela época. Eles ficaram estacionados, desanimados. Por quê? Porque eles viram... mas passou 18 anos parada, porém depois desse tempo eles retomam a reconstrução e a terminam. E é exatamente nesse tempo que eles recomeçaram que o profeta profetiza, que Ageu profetiza. Esse templo foi construído pelos judeus liderados por Zorobabel. Ageu capítulo 2, versículo 4. Leia o livro de Ageu todinho, que ele é lindo, ele é maravilhoso. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 4. Então o povo retomou aquele negócio lá depois de 18 anos. Terceiro ponto, veja bem, o povo veio para uma missão, começou, mas desanimou, ficou cansado, né, fadigado. Aí depois o Senhor os animaram nessa época e eles retomaram e concluíram a obra. Terceiro ponto para a gente entender, são 5 pontos. O interessante é que as pessoas que tinham visto o templo de Salomão em toda a sua glória e luxo choram ao ver a simplicidade desse novo templo, porque eles não tinham a condição que Salomão tinha, eles estavam reconstruindo e eles não tinham não foi dado a eles a possibilidade, como foi dada a Salomão, de construir um templo suntuoso, era mais simples. É aí que Deus entra novamente para animar o povo e diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? O Senhor pergunta. E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? E o Senhor pergunta. Então, Ageu capítulo 2, versículo 3. O Senhor, ele chega e diz para você hoje, né?
Eu sei que você teve uma vida diferente anteriormente, mas quem disse para você que você não pode melhorar tudo, que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, que a glória desse segundo tempo que você está vivendo, que a glória da presença do Senhor nesse segundo momento não vai ser maior, não vai ser melhor. Vocês olham para trás e vê a suntuosidade do templo antigo, mas eu quero dizer uma coisa para você, que a glória dessa casa que vocês estão vendo simples, menor em glória, menor em tudo, à vista humana, a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Porém, Deus promete que sobre esse templo simples estaria uma maior glória do que a que estava no primeiro templo suntuoso do rei Salomão, né? Esse é o significado do texto. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meu amado, me diga uma coisa, do que adianta você ter uma mesa farta, você ter luxo, você ter dinheiro, você ter conforto e você não ter paz? Nada adianta você ter uma cama linda, gloriosa, perfumada, fofinha, de última geração, se você não tem sono, se você não tem paz. Então aceite esse segundo momento que o Senhor está despertando em você. Eu estou trazendo agora para o lado, contextualizando para nós, mas isso daqui foi numa época em que aconteceu lá, é histórico. Isso não quer dizer que os templos suntuosos e maravilhosos são melhores, porque coisas construídas por homens é nada. O que Deus está prometendo para nós e prometeu para aquele povo naquela época é paz. E paz não se compra. Só o Senhor pode nos dar a verdadeira paz, né? Isso mostra que não é o luxo, a grandeza, a imponência que é o mais importante, mas a presença de Deus e a obediência. Melhor um bocado seco com tranquilidade do que uma mesa farta com contenda, né? Diz lá o provérbio. Quarto ponto. A título de conhecimento, esse templo, muitos anos mais tarde, passou por várias reformas até ser substituído pelo templo de Herodes, que começou a ser construído por volta de 20 a.C. e foi terminado em 64 d.C. Porém, no ano 70 d.C., esse templo foi destruído pelas tropas do Império Romano por ordem de Tito, general romano e posteriormente imperador. Hoje, a única coisa que resta dele é um muro, que é chamado Muro das Lamentações. Novamente, aquilo lá que era humano, que era construído por mãos humanas, foi destruído. Porém, há um templo. Esse templo sou eu e você. Ele não pode ser destruído por mãos humanas, porque ainda que alguém mate o corpo, todavia não matará a sua alma. Nós devemos temer a Deus, que pode matar o corpo e a alma pode exterminar. Então, quinto e último ponto para a gente concluir o nosso vídeo, nosso breve estudo. Dessa forma, essas frases usadas em muitas construções sobre a glória da última casa será maior do que a primeira, vão meio que na contramão do verdadeiro significado do texto de Ageu. Pois em nossos tempos, se quer passar a mensagem de que a construção será maior em grandeza, mas lá no original do texto de Ageu, quer dizer que um templo muito mais simples teria muito mais a presença de Deus do que luxuosos, suntuosos templos construídos em cima de mentira, em cima de falácias, em cima da boa vontade de pessoas simples, inocentes, sendo administrado por homens, por pessoas de má índole. Então a Bíblia diz aqui no livro de Ageu, essa frase gloriosa, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Foi falando lá naquele tempo que, apesar do templo ser simples, mas a presença de Deus é que verdadeiramente importava. Querido, eu sei que é difícil estudar a Bíblia, eu sei que é difícil entender muitos preceitos, porque tem o contexto histórico, tem o contexto profético, mas nós podemos contextualizar várias coisas. E hoje eu quero contextualizar essa frase, finalizando aqui para você, falando com você, tá bem? A missionária quer falar com você. Posso?
Pois é. A vida da gente, ela está em constante movimento. Ela está em constante movimento. Então, uma hora você está embaixo, outra hora você está por cima. Uma hora as coisas estão super bem, outra hora as coisas não estão tão totalmente bem. Mas você precisa entender que existem algumas leis universais que Deus criou, foi o Senhor quem criou, em que é a lei do equilíbrio. Então, uma hora você tá para cá, depois você baixa e para cá, e daqui você vai procurando o equilíbrio. Quando você equilibra, fica tudo tranquilo dentro de você, paz, e aí ao entorno tudo também fica em paz. Então, existem fases da vida da gente em que a gente sonha muita coisa, a gente espera muita coisa, a gente projeta muita coisa, e quando pensa que não, tudo cai, tudo desaba. Eu não sei se você tá nessa fase, que tudo desabou. Então eu quero contextualizar essa frase para você agora, para você. Se tudo está difícil, se tudo está perdido, foi destruído aquele templo, foi destruída aquela vida que você tinha, foi destruído aquele sonho que você tinha, desanima não. Se levante, toma um banho, se veste com a tua roupa de soldado e marche. Porque a glória dessa segunda fase, a glória que Deus tem para ti nesse segundo momento, mesmo que todos pensem que você está perdido, mesmo que todos pensem que você morreu ou vai morrer, você sumiu de circulação, aquela pessoa que era tanto assim ou assado, agora ninguém ouve mais falar. Não importa a suntuosidade do templo, o que importa é o que está dentro do templo. Quem está dentro de você é o Espírito Santo, e hoje ele te incentiva a se levantar, a se erguer, porque a glória dessa segunda fase que você está vivendo será maior do que a da primeira. Você vai adquirir mais conhecimento, você vai mergulhar mais na glória de Deus. Você agora tem tempo de buscar o Senhor, ninguém está te atrapalhando. Agora você tem tempo porque também você está adquirindo mais conhecimento, mais maturidade. Então esse é o seu tempo. A glória deste tempo agora será maior do que antigamente. Olhe para trás, é um retrovisor por onde você passou. Agora mira. Tem uma infinitude de possibilidades para você ser feliz, para você ser curado, para você ser libertado, para você adquirir aquilo que o Espírito de Deus já colocou aí no seu coração. No livro de Provérbios, eu vou botar aqui embaixo porque eu toda vez esqueço versículo e capítulo, mas enfim, eu vou colocar aqui embaixo. Lá no livro de Provérbios diz: o que a alma pensa é. Então você é o que você pensa, o que você acredita que você é. Se você acredita que é um derrotado, que desanimou porque o templo que você está construindo não tem a mesma glória de antigamente, parece que a tua vida hoje está diferente da outra porque não tem as mesmas coisas, claro que não vai ter, é outra vida, é outra coisa. Então aquilo que você acredita no seu interior é o que você é. Então olha ao teu redor, quem você pensa que é? Pense nisso. Quem você pensa que é? Porque o que você pensa é o que você é, não é o que você fala. Nós podemos burlar, nós podemos sabotar nós mesmos, dizendo: eu sou vencedor, eu creio mesmo, e ainda faz força para dizer que crê mesmo. Isso não adianta de nada, porque o que você é na sua alma, na sua essência, no seu eu, é o que você é. Então olha a sua vida ao redor. Como é que está a sua vida? Isso é o reflexo da sua vida, do seu interior. E hoje a promessa do Espírito Santo é: a glória dessa segunda fase será melhor do que a da primeira. Desfrute disso. Mergulhe nisso. Valorize o que você tem ao seu redor. Não fique esperando que vai acontecer coisas boas hoje para você mostrar para quem te machucou. Não, vou fazer isso que é para mostrar para quem me machucou que eu tô numa boa. Para com isso, mostra para você mesmo quem você é. Você é vencedor, você é escolhido, você é habitante do reino, você é alguém segundo o coração de Deus, você é alguém que sobreviveu. A morte bateu na tua porta, mas você sobreviveu. Para com isso agora, para de olhar para trás, olha para frente. Vem comigo, vamos para o reino. Vamos ver a glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação dele entre nós e em nós.
Para que quando as pessoas olhem para nós e digam, uau, essa mulher venceu, esse homem venceu. Nossa, a luta que eles enfrentaram, eles viviam doentes à beira da morte. Agora, olha para aí que coisa linda. Para de se maldizer, para de estar falando de doença, para de estar falando das tuas derrotas. Ei, levanta a cabeça. A glória dessa segunda casa é maior do que a da primeira. Você agora está mais sábio, mais inteligente, mais vivido, mais experiente, mais independente. Você está tudo mais. Então levanta, ergue a cabeça. Vive uma vida de vencedor, tá bem? Fica com Deus. E esse é o verdadeiro sentido, significado da frase a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não significa que são templos construídos e mais bonitos e mais suntuosos e mais grandiosos, não. Significa que na segunda fase, quem estava construindo não era um povo rico, não era um povo que tinha o poder que Salomão tinha. Não. Era um povo que acabou de sair do cativeiro, não tinha recursos, não tinha nada e construiu. E sabe quem foi habitar lá? O Espírito Santo. Reconstrói essa tua vida. Reconstrói essa tua vida. Levanta dessa poltrona, levanta daí desse vale e diga, Senhor, eu quero a tua paz em mim, para que eu possa ver o horizonte, para que eu possa marchar. Que o Espírito de Deus te inquiete. Não tem tempo não de estar choramingando, chorando feito menino que perdeu o pirulito. Para. Levante, erga a cabeça, certo? Haverá paz no vale. Quando o dia raiar na sua vida, você vai ver que esse vale está revestido de flores. Porque o teu Senhor, Ele é o lírio dos vales. Ele é a beleza no amanhecer. E Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Escuta, missionária, hoje. Eu falo com você pelo Espírito Santo. Não olhe para trás, olha para agora. Agora. Você recebeu uma enxurrada de amor, você é amado e é amada. Você saiu da morte para a vida, você saiu das trevas para a luz, você saiu da perdição para o reino. Isso é real. E o nosso reino não é daqui, nós não buscamos riqueza aqui. Aqui está tudo perdido. O nosso reino é eterno, junto com Cristo. Creia nessa palavra. E viva o impossível, e viva a infinitude da bênção, da glória, da graça que o Senhor tem para todo aquele que o aceita em espírito e em verdade. Você é um ser resplandecente. O diabo não pode apagar sua luz. Ele tentou, ele usou muitos instrumentos para apagar. Consegue não. Você é um ser de luz. Você é um fragmento da glória de Deus. Tome posse disso. Larga o mundo, larga as trevas, larga essas coisas todas aí que só leva para perdição, tá bom? Não tem como não me emocionar porque a glória de Deus é muito grande. E quando todos nós que passamos por uma fase difícil e reconstruímos o nosso templo, a gente vê que a glória desse segundo tempo, dessa segunda fase, é maior do que a da primeira. Fiquem em paz, descansa seu coração e desfruta da glória do Senhor Todo-Poderoso, tá bem? Se inscreve no canal, ajuda a gente e não deixa eu sozinha aqui não. Bora completar, né? Bora completar, dormir aí. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus, a todos que acompanham a gente, que Deus te guarde. Os novos inscritos, muito obrigada por você ter vindo para cá. Aqui é pra gente aprender a Bíblia na prática. Dia após dia, porque nós só temos hoje. Não adianta sofrer pelo amanhã. E nem sofrer pelo que passou. Passou, é retrovisor, você só olha, é referência. É por ali que eu não devo ir mais. Vamos olhar para frente. Um abraço forte da missionária. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Eu amo vocês. Somos uma obra independente. Então semeie nessa obra,
Coopere conosco, seja você também uma bênção e um abençoador, né? Colocando a semente aqui nesse trabalho, nessa obra que nós fazemos com tanto amor e com tanta destreza. Glórias e honras ao nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.